Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dessa rodada aleatória entre a data FIFA e a Copa do Mundo de Clubes, porque ela teve recados importantes. O Inter no Z4, o São Paulo decepcionando de novo e a pressão sobre o Zubeldia aumentando, o Santos ganhando o jogo dos desesperados diante do Fortaleza e tudo o que aconteceu nessa rodada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu estava olhando aqui as estatísticas do Flash Score, o meu aplicativo que você pode baixar agora gratuitamente para ter no seu celular. E olha só como foi a vitória do Vasco sobre o São Paulo no Morumbi. Olha o que a estatística do jogo prevê. Posse de bola equilibrada, mas finalizações 14-11. Esse dado é impressionante. No alvo, 9-3. Chances claras, 3-0. Resultado final do jogo, 3-1 para o Vasco da Gama de Fernando Diniz, que se impôs diante do São Paulo de Zubeldia. Quer conferir as estatísticas de cada jogo? Quer conferir a estatística de cada jogador? Você pode. É só ter o Flash Score. Tabelas ao vivo, atualizadas, notícias sobre tudo o que está acontecendo no mundo da bola e agora com a janela de transferências, você não vai perder absolutamente nada. E se você seguir o teu time do coração, um jogador que você mais gosta, uma liga que você mais acompanha, você ainda recebe notificações personalizadas na palma da sua mão, na tela do seu celular. Link está na descrição. Baixe agora o Flash Score, é de graça. E aí, depois não diga que eu não avisei. Você vai ser o cara do teu grupo de amigos. Você vai ficar por dentro de tudo. Baixa agora o Flash Score. E essa vitória do Vasco, ela foi impactante, porque eu até falava no jogo aberto mais cedo, que agora não tinha mais desculpa. Que o São Paulo, focado na Libertadores, ele, tudo bem, não que fosse bom, positivo, mas era natural, um relaxamento no brasileiro. Mas o futebolzinho que o São Paulo demonstrava no Campeonato Brasileiro, ele preocupava, pois agora ele assusta. Agora a gente passou para um outro nível de preocupação, de entendimento do que acontece com o São Paulo no Brasileiro. É um São Paulo que termina essa primeira parte do campeonato, em que agora para por um mês, a um pontinho da zona. É um São Paulo que, diante dos desfalques, e a gente espera, né, que eles retornem, né, depois, no mês de julho e tudo mais, mas com os desfalques, com as ausências, pode sofrer muito ainda no campeonato. É um Z4, é uma parte de baixo da tabela que ainda está muito, digamos, tá muito indefinida. E tem muito campeonato pela frente, é fato. Mas a maneira como o São Paulo perdeu para o Vasco do Diniz, que está se ajustando, que tem todo o mérito, que a gente sabia, né, que com um treinador ali que entendesse o estilo de jogo do Vasco, a coisa pudesse acontecer e resolver, e o Diniz está conseguindo isso, ele é bom de arrancada, né? Depois pode ser que perca um pouco do fôlego, mas eu não sei o que pode acontecer com o Vasco, acho que tem bons valores ali. É um Vasco que, gente, o Vasco dominou o São Paulo no Morumbi. Eu sei, estava frio, pouco público, aquela coisa toda. O São Paulo está focado nas Copas, o Zubeldia está usando esse argumento, mas se tem algo caro, valioso para o torcedor do São Paulo, é a questão de ter nunca sido rebaixado. Então, o São Paulo que não flerte com isso, porque eu já vi muito time se atrapalhando no brasileiro para focar nas Copas. E não é errado focar nas Copas. Acho que o São Paulo, diante de uma limitação de elenco, seria muito difícil ser campeão brasileiro, tudo bem não ser campeão brasileiro, podendo focar nas Copas, e a gente sabe da sinergia e a relação que o São Paulo tem com a Libertadores. É um tricampeão da competição. E vai muito bem, obrigado. Terminou bem a fase de grupos, não tão bem quanto o Palmeiras, e mesmo assim venceu todos os jogos fora de casa, algo que nunca tinha acontecido, nem o São Paulo do Tele. E o Zubeldia encontrando soluções, mesmo sem Lucas, sem Caleri, sem Oscar, promovendo o Lucas Ferreira, o Rian Francisco, botando essa molecada para jogar, o menino aquele, o Luca lá, que também fez um gol importante. Pô, o Zubeldia conseguiu, em alguns momentos, reinventar o time. Mas no brasileiro, o que que acontece? O que que acontece? Chegou a estar perdendo por 3-0. E aí o Rian Francisco diminuiu o fiasco maior. Mas vamos lá, é um São Paulo que hoje ocupa a 14ª colocação com 12 pontos, sendo que o Inter é o primeiro da zona com 11 pontos ganhos. O São Paulo foi amassado pelo Vasco dentro de casa, pelo Vasco.
dentro de casa. É mais do que preocupante. E aí a gente sabe que o Zubeldia agora vai passar um mês de agonia. Porque ele sempre teve a corda no pescoço. Mas a campanha na Libertadores, ela tinha melhorado o astral. Só que não pode se atrapalhar dessa maneira no brasileiro. De não ganhar um joguinho sequer em casa. Sabe? Tá tendo muitas dificuldades no São Paulo, no brasileiro. Então, enfim, isso é algo que o São Paulo agora vai ficar remoendo durante toda a Copa do Mundo de Clubes para tentar voltar e melhorar. Eu não imagino que o Zubeldia vá perder o emprego antes disso, porque ele está bem na Libertadores, ele classificou bem na Libertadores, eu não imagino que haja uma troca nesse momento. Mas de novo, um técnico que já tinha tirado a corda do pescoço, voltou a recolocar. E a gente sabe como funcionam essas coisas. Então, ou ele continua avançando nas Copas e melhora a situação dele no brasileiro, ou se alguma das duas coisas não acontecer, do tipo ele cai na zona do rebaixamento, ou cai eliminado da Libertadores, aí o Zubeldia não vai seguir, não tem jeito. Falei do Inter no Z4 porque essa para mim é uma grande notícia, não só por questões clubistas, mas assim, o Inter, como todo ano, mas nos últimos anos até menos, mas normalmente é tido como um favorito ao ganhar o brasileiro, a ganhar o brasileiro, desde 79 não vem, é o clube com mais jejum entre os grandes, né? Que não ganha um campeonato brasileiro. Vamos lá, o Inter que foi bem, foi campeão gaúcho, classificou bem na Libertadores, mas no brasileiro vale para o São Paulo, vale para o Inter. Como se atrapalha? Esse jogo contra o Galo até não era o preponderante, né? Jogar contra o Atlético Mineiro, estreia do Dudu, puta de um elenco. A gente sabia, o Inter desfalcado, sem Alan Patrick, sem Fernando, sem Borré, sabe? Poderia acontecer um problema, como aconteceu. Né? Um gol contra do Vitão, lá no começo do jogo, e no finalzinho, um gol que selou a vitória do Galo, atleticana, e o Inter, com os resultados, terminou a rodada na zona do rebaixamento. É o pior que poderia ter acontecido para o Inter, porque agora é um mês de agonia. É um mês remoendo tudo isso. E é um time que vai bem na Libertadores, tá com uma expectativa boa em Copa do Brasil, aquela coisa toda. Era um Inter com outro entusiasmo depois da vitória no Gauchão, né, do título do Gauchão. Pois bem, 17º colocado. Um Inter que talvez se esperasse que tivesse disputando a ponta, eu sei, é muito cedo, são só 12 rodadas, né, não é nem um terço do campeonato, é praticamente um terço, mas acho que ninguém esperava ver o Inter nessa posição. O Inter que já liderou o Campeonato Brasileiro na segunda rodada, vejam só. Futebol tem dessas coisas. Mas enfim, o Inter 11 pontos, 17º colocado, que loucura. E muito por conta do empate do Vitória. Acho que todo mundo, quando fez as contas, o Inter pode perder para o Galo, mas é que o Vitória, o Cruzeiro vai ganhar do Vitória, o Cruzeiro pode ser líder do Brasileiro se vencer o Vitória, mesmo que seja no Barradão, o Vitória não vem tão bem assim, o Cruzeiro vai ganhar o jogo, só que ninguém contava que ocorresse uma chuva danada, uma condição no gramado péssima, terrível, a CBF não adia jogo, né, e podia muito bem adiar a rodada inteira, que vários times tiveram seus jogos adiados, os times que estão envolvidos no Mundial, os times que vão jogar contra os times que estão no Mundial. Então, assim, adiou 4 jogos, por que não adiou tudo? Vai ter que recuperar lá na frente, enfim, no meio da data FIFA, antes do Mundial, os caras estão entrando em férias, uma bagunça total, enfim. O que aconteceu foi que o Cruzeiro não conseguiu desenvolver o seu jogo, né, do jeito que estava o campo, e a gente ainda teve um episódio lamentável, que foi uma entrada até, que eu acho até não foi violenta do Eduardo, do Jamerson, do Vitória, que dá o tapa na frente, na corrida ele dá o carrinho, o juiz até inicialmente dá um amarelo, mas quando vê a consequência da jogada, acaba dando vermelho, porque o Jamerson fraturou a perna, acho que a canela ali, a região da tíbia, talvez, e ainda teve um rompimento do ligamento no tornozelo. Então ele saiu de ambulância do hospital, do gramado, e foi passar por uma cirurgia ainda na noite de quinta-feira. Uma loucura, cara. Uma loucura. Uma imagem feia, uma fratura exposta ali, terrível. Carrinho com gramado desse jeito é muito perigoso. Porque você não controla a tua velocidade, a tua intensidade. Às vezes, provavelmente não foi maldade do Eduardo, né? Mas ele corre o risco, ele assume o risco quando ele dá um carrinho desse na chuva, né? Enfim, foi o que aconteceu no jogo, e aí não tinha como sair gol, né? E aí ficou no 0-0, o Vitória somou um ponto
e empurrou o Inter para a zona do rebaixamento. Que loucura. O Cruzeiro, que poderia ter sido líder, é o vice-líder com o Flamengo, mas com um jogo a mais. O Flamengo não jogou na rodada, tem os mesmos 24 pontos do Cruzeiro. O Bragantino ficou em terceiro com 23, e era outro que poderia assumir a liderança, jogava em casa contra o Bahia. Tomou 3-0. Que rodada esquisita essa, hein? Tomou 3-0 do Bahia, o Bahia que agora chegou em quinto lugar com 21 pontos, encostou. O Bahia eliminado, né, da Libertadores, vai disputar repescagem, os playoffs da Sul-Americana e chegando no G5 do Brasileiro. O outro jogo, entre esses que eu citei, o Corinthians e Grêmio, né? Grêmio e Corinthians, que eu já até fiz um vídeo aqui no canal, você pode conferir, um empatezinho que foi bom para os dois, né? Eles já estavam numa condição mediana de tabela, só subiram um degrau cada um, e com isso, Corinthians 10º, Grêmio 11º, ambos com 16 pontos, o jogo que aconteceu lá em Porto Alegre. Essa foi a rodada parcial, a 12ª, com apenas 6 jogos. Tem outros 4 para acontecer assim que a Copa do Mundo terminar. Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo. Podia ter adiado tudo, né? Mas enfim, agora vamos ter que aguardar. Com isso, o Flamengo segue o líder, um jogo a menos. Cruzeiro segundo, Bragantino terceiro, Palmeiras 4, Bahia chegou em quinto e o Fluminense é o sexto. Lá no Z4, Inter, Fortaleza, Juventude e Sport. Pô, faltou falar de Santos e Fortaleza. O Fortaleza em casa estava perdendo por 2-0 para o Santos. E aí eu pensei, caramba, a sorte do Santos virou 2-2 Fortaleza com 2 pênaltis. Eu pensei, caramba, o Santos está muito zicado mesmo. Aí o Santos vai lá com o Rollraiser nos minutos finais e faz um gol que a bola bate na trave, rente a trave. O João Ricardo chega para defender, a bola entra. 3-2 para o Santos, mostrando que o Fortaleza está pior, está numa fase mais terrível ainda. É impressionante a crise que se instalou aí no Fortaleza. E vamos ver, né, como é que o Marcelo Paz administra isso durante essa pausa. E o Santos, por outro lado, consegue uma vitória que, cara, era fundamental para sair da zona do rebaixamento. 11 pontos, dá uma respirada, uma leve respirada, mas ainda assim, né, um pontinho dali e tal, mas ok. Conseguiu melhorar a situação e uma vitória fora de casa, né, no jogo dos desesperados aí, deu peixe. E o Neymar vai ficar, não vai ficar, tá encaminhado, deve permanecer, né? Enfim, a gente vai ter que aguardar essa situação. O que vocês acharam de tudo isso, de toda essa rodada? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!